Meus irmãos, graças a Deus pela alegria e bênção que temos de adorar o nosso Senhor. Convido-os a abrirem suas Bíblias no texto de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, texto do sermão dessa noite. Eu lerei, peço aos irmãos que podem se colocar em pé, desse modo acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. O texto diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus soberano, Deus bendito, glorioso,
Mais uma vez nos apresentamos a Ti, ó Deus, nesse dia santo, para adorar o Senhor. E que alegria há em nossos corações. Que bênção, ó Deus, o Senhor nos tem dado. Em podermos cantar junto com a igreja. Em podermos elevar as nossas vozes em oração. Em podermos ouvir a Tua palavra, sermos por Ti mesmo instruídos. Fala a nós, Senhor. Dá-me condições de pregar, físicas, espirituais, sobretudo submissão ao Senhor. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, edifica o Teu povo, fortalece, ó Deus, a nossa fé. Abençoa, ó Deus, o Teu povo em todos os lugares desse mundo. Nós rogamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus quer que nós aprendamos a verdade e que a verdade que aprendemos seja por nós crida, se torne parte da nossa vida, do nosso viver, da nossa maneira de viver, da nossa conduta, de quem somos, daquilo que somos. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Deus também quer que nós ensinemos a verdade a outros. Ele requer que nós demos testemunho do Evangelho a outros, por exemplo. Deus nos deixou a sua palavra escrita, Ele nos deixou um meio de graça, que é a pregação da palavra. Deus tem, ao longo da história, chamado homens para anunciar, proclamar, pregar, expor a sua bendita e santa palavra. Eu diria mais aos irmãos, Deus nos criou para aprender e ensinar. Ele nos criou com a capacidade de aprender e a capacidade de ensinar. A responsabilidade, por exemplo, de dominar, sujeitar a terra, cultivar, guardar, trabalhar, desenvolver, dada a nós, ao homem, à humanidade, desde o Éden, requer aprendizado, requer ensino. Mas o que é mais importante aprender? O que é mais importante ensinar? A lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então, no sermão de hoje, nós vamos considerar a responsabilidade que o povo da aliança, a igreja, os crentes, o povo de Deus tem de aprender a ensinar a palavra de Deus. Sobretudo de ouvir, inculcar, colocar na mente, guardar, praticar e ensinar a outros a lei do Senhor, a palavra do Senhor. De acordo com Deuteronômio 6, texto que nós lemos, nós, o povo da aliança, o povo de Deus, a igreja, temos a responsabilidade de ouvir com atenção a lei do Senhor, de inculcar na mente a lei do Senhor, de guardar no coração a lei do Senhor, de praticar em nossa vida a lei do Senhor e de ensinar a outros, começando em nosso próprio lar, em nossa casa, a lei do Senhor. Deus tinha dado a Israel a sua lei, a sua palavra, a sua vontade soberana, desde o começo da jornada pelo deserto. Deus tinha ensinado Israel a ouvir, a guardar na mente, se você quiser dizer mentalizar, pôr na mente, guardar no coração e aplicar a sua santa lei. E naquele momento de Deuteronômio, quando Moisés proferiu esses 4 sermões, que terminam com as últimas palavras de Moisés, que formam o livro de Deuteronômio, o povo estava para entrar na terra prometida, a terra de Canaã, mas eles só seriam abençoados se obedecessem ao Senhor, à lei do Senhor. O principal dever deles era aprender e praticar a lei do Senhor. O principal dever deles era ouvir e obedecer a lei do Senhor. Deuteronômio é um livro fácil de fazer um esboço. Contém 4 sermões. Almeida Revista Atualizada, edição de discurso. Mas são exposições, sermões, ensinos de Moisés para Israel antes da entrada na terra prometida.
Nesses sermões, Moisés recapitula a lei, sobretudo enfatizando a responsabilidade e as bênçãos da obediência à lei do Senhor. No esboço simples, só folheando o seu livro de Deuteronômio, você pode perceber isso, é bem demarcado no livro. Nós temos 4 sermões, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43, o primeiro sermão. Moisés recapitula a história de Israel. Do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26. Portanto, a maior parte, o centro do livro, Moisés repete a lei de Deus para Israel. Capítulos 27 e 28. Moisés promulga a lei e faz aplicações da lei. Capítulos 29 e 30 é o 4º sermão. Moisés trata da renovação da aliança, o compromisso do povo de obedecer à lei do Senhor. E o livro termina com as últimas palavras de Moisés e a morte de Moisés, capítulos 31 a 34. O povo estava diante da terra prometida. Eles tinham caminhado pelo deserto durante 40 anos. Moisés, então, repetiu a lei para eles, Deuteronômio 5, o presbítero Tiago leu, e depois disse, estes, pois, são os mandamentos, estamos agora nos primeiros 2 versículos do capítulo 6, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Estes, pois, são os mandamentos do Senhor. E o que eles deveriam fazer? O que nós devemos fazer para aprender a amar e obedecer à lei do Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos ouvi-la com atenção. Versículos 3 e 4. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, ouvir a lei. A palavra ouvir significa escutar, mas escutar com atenção, ouvir com interesse, ouvir cuidadosa e diligentemente, perceber, atender, seguir, também significa obedecer. Eu vou dar para os irmãos alguns exemplos do uso da palavra ouvir, começando com 2 exemplos negativos. Gênesis 3,17, Deus falando a Adão depois que Adão deu ouvidos à voz de Eva, que tinha dado ouvidos à voz de Satanás. Deus diz, visto que atendestes a voz, a palavra é ouvir, visto que ouvistes a voz de tua mulher, comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Adão ouviu e atendeu a voz de Eva. Ele seguiu Eva. Ele obedeceu a voz de Eva. Mais um exemplo negativo, Deus diz de Israel em dado momento da sua história, está no Salmo 81:11, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. O não me quis escutar significa não quis atender, não quis obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E um exemplo positivo, Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A pessoa sábia ouve com cuidado, com interesse, presta atenção, dá ouvidos aos conselhos bons, segue e obedece conselhos bons.
Meus irmãos, no conceito hebraico, de fato no conceito bíblico, não se pode aprender sem ouvir. E ouvir com interesse, com atenção, com cuidado, com diligência. Eu fico preocupado com quem está ouvindo o jogo, as notícias, e as vozes, e tentando aprender alguma coisa. Talvez você seja muito capacitado, mas nós aprendemos direitinho quando ouvimos bem, com interesse, com diligência. É mais do que ouvir mecanicamente, é ouvir com a intenção de assimilar, de atender, de seguir, o termo usado por Moisés. É como a Bíblia diz aos filhos: filho, ouve um ensino de teu pai. Não é apenas ouvir mecanicamente, é ouvir com atenção, com interesse, com diligência. Nas Escrituras, ouvir o ensino responsabiliza aquele que ouve também em pôr em prática. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz aos Filipenses: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Nós não podemos, meus irmãos, aprender a lei de Deus sem parar para ouvir como no conceito bíblico. O Senhor diz a nós, como disse para Israel: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca e colocai em prática. Como o salmista o diz no Salmo 78. Ouçam com atenção o texto de Tiago 1, 21 a 25. Deus nos exorta a ouvir a sua palavra e colocá-la em prática nesse texto. Despojando-vos, deixando de lado, tirando de vós, é o sentido de despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, todos nós, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor que nos sustente e nos guie pelo Espírito Santo, todos nós devemos ouvir com mansidão e atenção a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Uma segunda atitude própria daqueles que são o povo da aliança, o povo de Deus, daqueles que esperam, aguardam a terra da promessa, é inculcar na mente a lei do Senhor. Versículos 6 e 7, Moisés diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É preciso dizer que coração e mente são conceitos que, na mentalidade hebraica, significam a sede do entendimento, das emoções e da vontade. O Senhor disse aos pais, a todos os líderes de Israel, estas palavras, isto é, a palavra de Deus, a lei do Senhor, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Isso significa que os pais deveriam inculcar, ter na mente a lei do Senhor, não somente decorada, mas fazer parte da sua própria vida, dos seus desejos, das suas emoções, da sua conduta, do seu coração. Os pais, os líderes, primeiro em casa, tinham a responsabilidade de ensinar a seus filhos a lei do Senhor, a ponto de que a lei fosse o motor dos seus corações.
tu as inculcarás a teus filhos. A palavra inculcar é a tradução de uma palavra hebraica, derivada de uma raiz de palavras que significam afiar, amolar. Amolar ou afiar uma espada. Eu tive que explicar um pouco isso mais lá na Igreja Central. Mas vocês sabem que é afiar uma faca, uma espada, um terçado, um facão. Vocês têm essa experiência quando vão roçar, trabalhar. Tem que afiar a lâmina para que ela corte direitinho. A palavra inculcar vem da raiz de palavras que tem esse sentido. No sentido figurado, significa inculcar, pôr na mente, ensinar diligentemente, ensinar de maneira incisiva. O que afiar, amolar uma espada, por exemplo, tem a ver com pôr na mente, ensinar e inculcar. Lembrem, meus irmãos, para afiar um terçado, uma espada, um facão, uma faca, é preciso repetir isso com cuidado várias vezes, o movimento de afiação da lâmina, até que essa lâmina fique bem afiada. Isso é até que a lâmina fique pronta para o uso, pronta para ser usada com facilidade. Alguns de vocês já trabalharam com uma foice mal afiada. É mais perigoso, é mais trabalhoso, você tem que fazer mais força. É melhor você gastar bastante tempo, um bom tempo, afiando bem a lâmina para um corte bom, preciso. É necessário afiar a mente. No texto de Deuteronômio 6:7, Deus diz aos pais estas palavras que hoje te ordeno, inculcarás a teus filhos. E como inculcar? Falarás delas assentado em tua casa. Falarás delas assentado, andando pelo caminho. Falarás dessas palavras, a lei do Senhor, ao deitar-te. Falarás ao levantar-te. Isso é o processo de afiar a mente. Isso é o processo de preparar a mente, de equipar a mente, de tornar a mente afiada, pronta. O processo de ensinar e de aprender requer repetição diligente, perseverança, até que a mente esteja pronta, afiada, ciente, convencida, até que a mente esteja preparada. Assim, meus irmãos, o aprendizado já não é mais apenas informação. Você pode informar muitas coisas e não ensinar nada. Ou você pode informar muitas coisas para alguém que não aprendeu nada. Mas quando, e pela graça de Deus e sustentados pelo Espírito Santo, o professor por excelência, o nosso Senhor, esse processo de ensino da palavra, no assentar, andar, levantar, deitar, se torna parte da nossa vida porque cremos na palavra de Deus. O aprendizado já não é mais somente informação, se torna formação, parte de nós, parte da nossa vida, parte do que somos. Essa era a intenção de Deus para Israel, ao ensiná-los a eles a sua lei, a ordenar a eles que ensinassem seus filhos, e os filhos ensinassem aos netos, e os netos aos bisnetos, às próximas gerações. Deus quer, meus irmãos, que nós, todos nós, que fazemos parte do seu povo, tenhamos mentes afinadas ou afiadas, bem afiadas. Por isso ele quer colocar em nossa mente conhecimento dele, da sua lei, da sua palavra. Vejam, ele nos deixou a Bíblia. Não é uma leitura simplória, a leitura da Bíblia.
É claro que nós lemos a Bíblia com assistência do Espírito Santo, orando ao Senhor que nos ilumine a mente e nos conduza e abra o nosso coração. É claro que nós sabemos que Deus quer se revelar a nós. Mas nós precisamos ler a Bíblia com diligência, atenção, cuidado, com pesquisa. Deus deixou a exposição da palavra, explicação, exposição, proclamação, a pregação da palavra com autoridade. Nos profetas, o assim diz o Senhor. Uma das palavras para a pregação tem sentido de pregar com a autoridade de Deus, com a autoridade do Senhor. Deus nos deu o seu Santo Espírito, que além de ser o Consolador, é o iluminador, aquele que ilumina a nossa mente, sem o qual nós não poderíamos realmente compreender a palavra do Senhor. Ele quer colocar em nossa mente a sua palavra. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Para quê? Para os cumprires na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. O que os israelitas deveriam, meus irmãos, fazer? Eles deveriam afiar a mente, preparar a mente de seus filhos pela repetição do ensino. Não é apenas, meus irmãos, isso também tem o seu valor, não é apenas fazer um quadro e colocá-lo na sua porta. Isso pode sim lembrar a palavra de Deus, é precioso também. Não é apenas ter quadros com leitura bíblica nas suas paredes, isso também é bom. Mas é guardar no coração a lei do Senhor, amar a lei do Senhor, crer na lei do Senhor, viver a lei do Senhor. Então, no dia a dia, nós falamos da lei do Senhor aos nossos filhos, da palavra do Senhor, ensinando-os a temer ao Senhor. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, ouve estas palavras. Elas devem estar em nosso coração. Então, meus irmãos, como afiar a mente? Como ter uma mente perspicaz, sábia, equilibrada? Nós precisamos muito, diria mais, o mundo precisa muito de gente mais sábia, mais equilibrada. E pela graça de Deus, não por nós, meus irmãos. O povo da aliança, a igreja, os irmãos que amam a lei do Senhor, podem ser os mais sábios, devem ser, os mais perspicazes, porque há em nosso coração e em nossa mente, pela graça de Deus, a lei do Senhor. Nós devemos inculcar a lei do Senhor na nossa mente. E qual a consequência de uma mente afiada pelo conhecimento da palavra de Deus, a lei do Senhor? A consequência é o saber amar a Deus, amar o Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A consequência, meus irmãos, é que tendo em nossos corações a lei do Senhor, nós somos guardados das ambições pecaminosas e dos prazeres do mundo. Versículos 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Israel ia entrar em Canaã e havia ali, pela providência, a graça comum de Deus, bênçãos.
Nós não podemos jogar fora tecnologias, novas tecnologias, a internet, as redes sociais. Nós não podemos jogar fora essas coisas. Nós não podemos jogar fora, meus irmãos, bom conhecimento, livros bons, nem sempre cristãos, mas livros realmente bons. Nós não podemos jogar fora, meus irmãos, música de verdade. Não barulho. Música de verdade, boa música, por exemplo. Mas nós não podemos adorar essas coisas. Nós não podemos servir essas coisas. Nós não podemos, meus irmãos, tomá-las como maiores do que Deus. Nós podemos, meus irmãos, ser guardados de pecar contra Deus quando há em nossos corações a lei do Senhor. Quando temos em nosso coração a lei do Senhor, nós somos guardados da idolatria. Versículos 12 a 16. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando há em nosso coração a lei do Senhor, quando nós aguardamos em nosso coração, nós aprendemos a obedecer ao Senhor, vivendo no meio de um mundo caído no pecado. Nós aprendemos a honrar o Senhor por meio de uma vida piedosa. Versículo 18. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, mesmo em Canaã. Quando há em nossos corações, em nossa mente, quando guardamos a lei do Senhor, quando a nossa mente está afiada com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, a boa prosperidade e o saber desfrutar com alegria, simplicidade, honestidade e verdade, as bênçãos da providência de Deus, da criação, fazem parte da nossa vida. Deus disse a Israel, no versículo 18, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Quando há em nosso coração a lei do Senhor, a palavra do Senhor, quando nós aguardamos, quando nossa mente, coração está realmente afiada, preparada, equipada com a lei do Senhor, nós somos abençoados em saber lutar contra o pecado e o mundo ao nosso redor e em favor da justiça, da verdade, contra os inimigos da fé e do Evangelho, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Uma mente afiada com a palavra de Deus, preparada, equipada com a palavra de Deus, nos capacita, meus irmãos, a saber estabelecer uma família temente a Deus, na qual os pais estão ensinando os filhos e os filhos estão aprendendo com os pais a lei do Senhor, a palavra do Senhor e a história, como de fato ela é, a história da redenção, da libertação, da salvação provida por Deus para o seu povo, a sua igreja. Deus diz nesse texto de Deuteronômio 6, nos versículos 20 a 25, quando no futuro te perguntar teu filho dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra, que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir
todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. A lei do Senhor afia, prepara a nossa mente, de modo que nós temos uma visão melhor da história, ou uma visão correta da história. A criação, a redenção, a glória. Às vezes, mesmo numa escola cristã, eu fico perguntando às crianças o que o professor disse sobre isso. Às vezes é preciso voltar para o caminho da história da redenção. Porque o que as diversas visões de história fazem é tirar Cristo, Deus, a glória de Deus, o Evangelho, o fim último que é dar a Deus toda a glória, quando contam a história. Mas a palavra de Deus nos deixa, meus irmãos, afinados, afiados, preparados, equipados para compreender a história. Eu digo aos irmãos, até os últimos acontecimentos, de uma visão bíblica, da soberania de Deus sobre toda a história e da redenção do seu povo. Nós ensinamos inculcando a verdade na mente. Nós aprendemos deixando que a nossa mente seja afinada, afiada, moldada pela verdade, pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor. Diz a Escritura, Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Meus irmãos, uma terceira atitude para com a lei do Senhor é guardá-la em nossos corações. Versículos 2, 6, 17. Diz Moisés, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. A mesma palavra traduzida por guardar nos versículos 2 e 16 é traduzida por atentar no versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta. É a mesma palavra guardar. Em os cumprires, para que bem te suceda e te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Deus disse para Israel, ouve, atenta, guarda a minha lei para cumprires. Israel seria abençoado por Deus se ouvisse, se atentasse, se guardasse a lei do Senhor. O que significa atentar ou guardar? O primeiro sentido desse verbo atentar ou guardar, na língua hebraica, é manter o controle sobre algo. E é por isso que às vezes tem a tradução vigiar. Se você está vigiando, você está controlando alguma coisa. Tradução proteger. Esse verbo também significa, e é usado assim no Antigo Testamento, ter o cuidado de guardar, no sentido de cumprir algo que é necessário obedecer, a lei, por exemplo. Também tem o sentido de guardar vigilância sobre uma propriedade, tomar conta de um rebanho, mas um pouco mais do que isso, guardar o seu próprio coração. Guardar-se a si mesmo. Guardar a sua própria vida, por exemplo. O cuidado de guardar a sua própria vida. Como no Salmo 39, versículo 1, quando o salmista diz, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca
enquanto estiver na minha presença o ímpio, eu terei cuidado, eu guardarei os meus caminhos para não pecar contra o Senhor. Guardar significa também considerar, dar a devida atenção, por exemplo, à lei do Senhor. Significa armazenar, acumular conhecimento, por exemplo. Nesse sentido, Malaquias diz no capítulo 2, profeta Malaquias, versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote, o pastor, deve guardar a lei do Senhor, porque da sua boca o povo espera o conhecimento da lei do Senhor, a exposição da lei do Senhor. Note, os irmãos, a riqueza dessa palavra, e aplicada aqui a Deuteronômio 6, quando Moisés diz guardem, atentem à lei do Senhor, significa que nós aprendemos quando atentamos com interesse, com reverência, com disposição ao que está sendo ensinado, a fim de guardar, de reter na mente e no coração. É essa atitude de guardar, de atentar, que nós devemos ter em relação à lei do Senhor. Diz a Escritura, o autor aos Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus 2:1, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é um versículo que comunica bem o sentido de guardar a lei do Senhor no coração. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Meus irmãos, uma quarta atitude para com a lei do Senhor, a sua palavra, é a prática. Praticar na vida. Versículos 1 e 2 do texto de Deuteronômio 6, versículos 17 e 18, versículos 24 e 25. Lembrem, mais uma vez, Moisés estava com o povo diante da terra da promessa. Ele ordenou o povo a colocar em prática a lei do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. A palavra cumprir, fazer, aparece várias vezes nessas três duplas de versículos, 1 e 2, 17 e 18, 24 e 25. Em Deuteronômio 6, a palavra cumprir, na verdade, em todo o livro de Deuteronômio, significa fazer, realizar, agir, aplicar a vida, executar, também obedecer. Deus prometeu para os israelitas que se eles ouvissem, atentassem, guardassem, praticassem a sua lei, eles seriam abençoados. Meus irmãos, obedecer, colocar em prática o que o Senhor ensina, nos ordena, nos fará temê-lo. Estes são os mandamentos, os estatutos, são os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Por quê? Para quê?
para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. O que é temer ao Senhor? É reconhecer que Ele é Deus soberano, Deus santo, zeloso, todo-poderoso, Senhor supremo. É reverenciá-lo, é viver diante dEle com admiração, adoração, reverência, encanto, obediência. Deuteronômio 13, 4, Moisés diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 26 a 27, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temer o Senhor é refúgio para você, para a sua casa, para a sua propriedade, para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida que evita decisões que levam à morte, caminhos que levam à morte, companhias que levam à morte, idas que levam à morte. O temor do Senhor, que vem a nós por meio da sua palavra, nos faz, meus irmãos, sábios. Quando temos em nosso coração a palavra do Senhor e a colocamos em prática, nós aprendemos a viver de maneira amadurecida, feliz, alegre, bem-sucedida. Versículo 18, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Se você, criança, jovem, adulto, todos nós, se você ama a lei do Senhor, teme ao Senhor, se você guarda no seu coração a sua palavra e você a pratica, você vai aprender a viver. O resultado disso será um viver amadurecido, feliz, alegre. Por isso que o diabo fica tentando levá-lo para longe da lei do Senhor, da verdade, do Evangelho. Por isso que há coceira nos ouvidos quando não há temor do Senhor, em não atender, em não ouvir, em não atentar, o coração distante da lei do Senhor. Tira de nós a sabedoria e o viver prudente, sábio e alegre. Meus irmãos, o que acontece quando colocamos em prática a lei, a palavra do Senhor, aplicar à nossa vida as verdades que aprendemos na Bíblia e agir de acordo com as verdades da palavra do Senhor, trará à nossa vida segurança. Versículo 6, Deuteronômio 24, aliás, versículo 24 de Deuteronômio 6. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Deus tem muitas e preciosas bênçãos resultantes da obediência e da prática à sua palavra. Você pode ver isso por todo o livro de Deuteronômio. Eu posso lhe indicar algumas passagens. Deuteronômio 11, Deuteronômio 26, Deuteronômio 28, onde há também, e por todo o livro de Deuteronômio, uma advertência tão solene, tão séria, para aqueles que não ouvem, não obedecem e não praticam a lei do Senhor. Mas a alegria, segurança e bênção. Nós cantamos o Salmo 1 há pouco. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser abençoado, bem sucedido? Você quer ter uma vida prudente, alegre, feliz, simples? Nós devemos todos ser simples. Nós fomos salvos pela graça e somos sustentados pela graça de Deus. Isso é, por favor, que nós não merecemos. Você quer viver de maneira prudente, sábia, segura? Ouça a palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Viva segundo a palavra do Senhor. Coloque-a em prática. Não despreze a lei do Senhor. Nós queremos criar os nossos filhos e queremos que eles amem o Senhor, creiam no Senhor. Nós devemos ensinar a eles a lei do Senhor. Essa é, meus irmãos, a última atitude desse texto. Há muito mais em Deuteronômio 6. Nós estamos vendo ao menos 5 atitudes para com a lei do Senhor. Finalmente, esse texto nos ensina que nós devemos ensinar a outros a lei do Senhor. Versículos 6 e 7, versículos 20 a 24. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Delas falarás sentado, andando, ao deitar-te, ao levantar-te. Tu as ensinarás a teus filhos. O conhecimento vindo de Deus, dado a nós por Ele. O que ouvimos e aprendemos, como diz o salmista no Salmo 78. O que guardamos em nosso coração e praticamos em nosso viver, pela graça de Deus. Deve ser ensinado a outros, começando em nossa casa. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, nós falamos mais a respeito daquilo que mais cremos e mais amamos. E aquilo que mais amamos acompanha a nossa caminhada, a nossa vida, vai na nossa mente também para a cama. Levanta conosco. Está nas nossas conversas. Em que você crê? O que você ama verdadeiramente? O que move a tua conduta? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se cremos em Deus, pela sua graça, meus irmãos. Se cremos em Deus e o amamos de todo o nosso coração, nós iremos ensinar de maneira formal, como na pregação de domingo, mas principalmente informal, como vocês pais, como nós pais estamos fazendo com os nossos filhos diariamente. E nós vamos ensinar a respeito do Senhor. De quem é o Senhor? Das obras do Senhor. Da providência do Senhor. De como Ele governa, conduz a história. De como Ele providenciou um Redentor. Nós iremos ensinar e falar sobre o Redentor. Sobre a obra do Redentor. Nós iremos ensinar e falar de novos céus e nova terra. A esperança da vida eterna. A nossa esperança, quando nós fazemos planos com os nossos filhos, na nossa casa, nós vamos nos empolgando às vezes. E é verdade. É uma frase do filme O Gladiador, que eu vou falar para vocês. Mas é verdadeira. O que fazemos aqui reflete na eternidade. Nós diremos aos nossos filhos, nós podemos fazer bem essa casa, cuidar bem dessa propriedade, porque nos aguarda novos céus
e nova terra, como a palavra de Deus prometeu, como a lei de Deus diz, como o Senhor nos ensinou a esperar. Então, em casa, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, nós vamos, meus irmãos, ensinar a eles a verdade sobre Deus, sobre os atos poderosos de Deus, as suas leis, a sua palavra, as suas promessas e juízos. Versículos 21 a 23, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a casa, e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra, que sob juramento prometeu a nossos pais. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós sabemos disso. Também é assim o coração dos nossos filhos. Nós vivemos em um tempo, sempre foi assim o mundo, meus irmãos, mas acentua-se mais em nossos dias a adoração a ídolos. Nem sempre aqueles de madeira, pedra ou barro, mas a si mesmo, ao seu estilo de vida, à sua liberdade, a figuras que são artistas, jogadores de futebol. E eu vinha ouvindo as crianças falar de corredores de Fórmula 1. Não sei quem são essas pessoas, deveria saber, por conta deles. Mas como é que eles sabem disso? Nosso coração busca, meus irmãos, admirar-se, porque Deus nos fez para admirar-nos dele, para glorificá-lo, para exaltá-lo. E quando o nosso coração desvia para qualquer outra coisa, nós estamos pecando contra Deus por idolatria. E nós devemos conduzir o nosso coração de volta à admiração, exaltação e glória de Deus, mesmo naquilo que ele faz através de homens que são muito competentes ou capazes, mas é fruto de um Deus que lhes deu capacidade. Quando teus filhos te perguntarem, então dirás, o Senhor nos tirou, o Senhor nos levou, o Senhor está conosco, o Senhor criou, o Senhor virá. Porque Ele é quem reina soberanamente, deve ser exaltado e glorificado. Portanto, meus irmãos, ide e testemunhai do Senhor desde a tua casa até aos confins do mundo. Concluindo, então, o sermão dessa noite, esse texto nos ensina, meus irmãos, nos faz relembrar que nós devemos, todos nós, vocês crianças, pequenas crianças, jovens, todos nós, toda a igreja, cada um de nós, devemos ouvir com atenção a palavra do Senhor, que você está lendo, que seus pais estão lendo, seus avós estão lendo, seu pastor está lendo, que a igreja está lendo, que a palavra que está sendo pregada. Nós devemos colocar em nosso coração, em nossa mente, a lei do Senhor. Nós devemos mantê-la em nossa mente, meus irmãos. Decorar é algo bom, mas não é apenas disso que o texto está falando. É um exercício muito proveitoso, faça isso também. Decore a palavra de Deus. É uma maneira muito proveitosa de usar a sua mente, decorar trechos, textos da palavra do Senhor. Isso é muito bom. Porém, é mais do que isso, inculcar. Você já teve um problema, uma dificuldade, ou mesmo uma alegria, você quer se livrar até disso e não consegue? Não sai da sua mente. Você acorda, está lá. Você anda, está lá. Você até vai fazer outra coisa, mas está lá. Deve estar assim em nossa mente a palavra de Deus, a lei do Senhor. Nós devemos guardar no nosso coração a lei do Senhor. É mais, meus irmãos, do que ouvi-la uma vez ou outra, mas é colocá-la
em nossa conduta, naquilo que somos. No sentido em que o texto fala de aprender, apreender a lei, não é apenas informação, mas a formação de você. De maneira que, sabe como Israel, ou a Bíblia, melhor dizendo, Deus via e ensinava Israel sobre idolatria? Se você adora um Deus, você se torna como ele. Se você adora o Deus verdadeiro, você se torna como ele. Se você adora um falso Deus, você se torna como ele. Tornem-se semelhantes a ele, todos os que o buscam. É algo assim o guardar no coração a lei do Senhor. Ela já não é mais só informação para nós, mas é parte do que somos. É o que somos. É a nossa formação. Às vezes é difícil lidar com alguns conceitos, com algumas pessoas, porque elas foram formadas. E é mais difícil quando há uma formação tão acentuada na mente, que a nossa formação seja, meus irmãos, a Bíblia, bíblica, a palavra de Deus, a lei do Senhor. Que Deus nos ajude a colocá-la em prática, que Deus nos dê graça para viver segundo a lei do Senhor e ensinar, desde o nosso lar, nossos filhos e a outros, a lei do Senhor. Moisés termina Deuteronômio 6 dizendo: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. O salmista diz no Salmo 119, versículos 11 e 12, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Meus irmãos, que seja essa a nossa oração. Bendito és tu, Senhor, ensina-me a tua lei. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 21 e 22. Nós somos abençoados nessa caminhada para entrar na Canaã terrena, quando ouvimos com nossos ouvidos, guardamos no nosso coração, colocamos em nossa mente e vivemos segundo a palavra de Deus. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar mais um hino ao Senhor.